Acho que deu certo. Nada mais oportuno do que um bebê interrompendo a live. Oi de novo, gente. Se a Maria acordar mais uma vez, aí eu vou desistir da live. Mas eu vou fazer essa segunda tentativa. Enquanto eu me maquio aqui rapidinho. Bom dia, primeiramente, né? Tá dando pra ouvir direitinho? Eu tô sem microfone, que o microfone tá carregando. E eu tenho conteúdo pra gravar. Achei que era ela de novo. Tenho conteúdo pra gravar pra vocês agora. E vou me arrumar aqui rapidinho. E vou bater um papo com vocês. Rápido também. E eu ia começar sobre outro assunto, mas eu vou aproveitar essa interrupção da Maria, né, pra falar um pouco sobre o quanto a gente se estressa com coisas que são esperadas, né? Por exemplo, eu tenho um bebê de 1 mês e meio que tá ali dormindo. Ela pode acordar a qualquer momento, né? Ainda que ela tenha o hábito de dormir uma sonequinha mais longa, ela é um bebê. Eu tenho o direito de me estressar com isso, de falar assim, que coisa, eu queria tanto fazer essa live, e essa criança fica acordando, e fica me atrapalhando, e eu não consigo fazer os meus projetos. Eu não tenho esse direito, porque isso é uma circunstância óbvia. E tem tanta gente sofrendo com o óbvio, e eu vejo isso nos comentários, né? Hoje, inclusive, um dos comentários que eu tava lendo foi da moça falando assim, Ana, como que você não surta? E aí uma pessoa comentou, às vezes ela surta e não posta, né? Ela não posta tudo. Sobre isso é óbvio que na internet tem muita lorota mesmo, vocês têm que desconfiar mesmo, de mim, de quem quer que seja. Esse não é o ponto. Mas eu quero convidar a uma reflexão um pouco diferente. Se você for contratado para lavar louça num restaurante, né? Abriu vaga para lavar louça, você foi lá e aplicou para essa vaga. Quando você chegar lá, você vai ter que todos os dias pegar esses pratos, tirar essa sujeira, colocar isso para lavar. Utilizar um produto que pode, sei lá, estragar seu esmalte. Nem sempre vai ter luva. Alguns dias o prato pode quebrar. Alguns dias a água pode estar muito gelada. Alguns dias pode faltar água. Todas essas possibilidades, elas são inerentes a essa realidade que você escolheu. A realidade de ir lá lavar a louça. De trabalhar disso. Qual que é a lógica de você surtar com essas coisas que são esperadas da circunstância que você escolheu? Ah, Ana, mas tem dias e dias. Verdade, tem dias e dias, mas quanto mais você mentalizar e lembrar que aquilo ali foi uma escolha sua e que essas consequências são óbvias da sua escolha, menos você vai surtar, eu te garanto isso. Porque não tem lógica você todo dia reclamar da louça que você vai lavar, sendo que foi você que aplicou para aquela função de lavar louça. E ainda que você não tenha aplicado, ainda que isso tenha acontecido na sua vida, essa circunstância é a que você se mantém. Entendeu? Assim, Ana, eu fui mãe, mas eu não planejava. Beleza, tudo bem, acontece. Só que agora essa é a sua vida. E você viver reclamando disso não faz sentido. E mais do que isso, não te traz nenhum tipo de benefício. Entendeu? Então, assim, quando vocês me veem aqui sem reclamar, e de fato eu não reclamo mesmo. Quando vocês me veem levando uma vida leve, e de fato eu levo uma vida leve mesmo, não que não seja cansativo, não que eu não fique moída no final do dia, não que às vezes a minha paciência chegue assim no limite. Isso acontece, só que quando isso acontece, eu lembro disso. Eu tô ali o tempo todo me martelando. Ana, essa é a sua vida. É a vida que você escolheu. Reclamar vai te ajudar? Surtar vai te ajudar? Ai, Ana, vai me ajudar. Eu surto e eu fico ótimo. Então tá bom, né? Não é o que eu ouço os relatos por aí. Geralmente você surta e você se arrepende. Você surta e você fica lá, depois falando, ai, coitado do meu filho, fiz isso, nossa, puxa vida, que péssima mãe que eu sou. Você surta e depois você se lamenta. A conclusão óbvia é que surtar não te ajudou. Ai, Ana, mas não tem como controlar. Gente, tem. A nossa cabeça, ela é governada por nós. Às vezes em maior ou em menor grau. Mas a gente não pode se conformar em não se controlar. Você passa o dia falando pro seu filho, meu filho, calma. Meu filho, com paciência as coisas se resolvem melhor. Não precisa gritar, meu filho. Meu filho, continua tentando montar esse bloquinho que vai dar certo, mas faça com calma. Conforme você vai falando, vai escutando também. Vai escutando o que você tá falando. Você tá mandando ele ter calma, então vai escutando. Ana Paula, tenha calma também. Ele é só uma criança. Ele não tá fazendo pra te implicar. Ana Paula, tenha calma. Ela não quer comer, mas ela precisa aprender. Insiste. São essas mensagens que a gente precisa sintonizar o tempo todo na nossa cabeça. Porque a gente normalizou esse negócio de mãe surtada, né? Vende na internet bastante, inclusive, esse papel.
As pessoas se identificam. Eu acho isso péssimo. Porque isso te convida a ser a sua pior versão. Porque eu sei que todas nós podemos ser melhores ou piores. Depender das escolhas que a gente faz, do que a gente pratica. A gente tem essa condição. Agora, não aceita ficar vivendo na mediocridade só porque tem outras pessoas que vivem na mediocridade também. Não aceita ser a mãe que surta, a mãe que grita, a mãe que faz isso, a mãe que faz aquilo, só porque tem outras mães que fazem também. Por isso que eu falo tanto pra vocês. Ai, Ana, posta os momentos de birra, posta os momentos ruins. Pra quê? Pra você validar o quanto você for ruim? Isso é injusto com vocês, sabe? Eu vejo muita gente falando assim, posta... É claro que existe uma realidade inquestionável. Que nem as birras. Posta seus filhos dando birras. Eu não vou fazer isso jamais. Vocês podem esquecer. Vocês não vão assistir isso aqui. Não porque eu queira que vocês sejam tolos e achem que meus filhos são perfeitos. Eu não tô tentando iludir vocês. Só que eu protejo os meus filhos. Se nas fragilidades deles eu ligo uma câmera, eu não estou fazendo bem o meu papel. As fragilidades deles existem para que eu ajude-os a superá-las. Não para que eu exponha. Então, sim, eu já faço uma grande exposição dos meus filhos, mas tem uma finalidade. Eu quero mostrar para vocês como é a realidade de uma família. E o que eu mostro para vocês aqui é o resumo do que os meus filhos são. Eles não passam a maior parte do tempo dando birra, eles não passam a maior parte do tempo brigando, não mesmo. Na maior parte do tempo, eles são crianças alegres, prestativas. Eles são essas crianças que eu retrato aqui para vocês. Os poucos momentos onde eles estão aprendendo a lidar com as coisas não são momentos de exposição. Porque a gente às vezes quer ver isso para se sentir mais confortável em errar também. Eu quero ver uma coisa ruim para que quando eu for ruim, eu fale assim, não, mas a Ana grita, eu também vou gritar. A Ana, sei lá, explode, eu também vou explodir. A Ana não obriga o filho dela a comer ovo, sei lá, coisas que você quer, uma validação do seu erro. E aqui você não vai encontrar isso. Não porque eu queira te passar a imagem que eu sou perfeita, mas porque eu quero te mostrar que você e eu devemos e podemos melhorar. Então, esquece essa história, sabe? De surtar, reclamar. Isso não faz bem pra vocês. Isso não faz bem pra mim. Isso não faz bem pra ninguém. Normalizar o surto é uma coisa que tem acontecido na internet. Sob essa perspectiva de, a maternidade real. Quem diz que a maternidade real precisa ser de uma mãe surtada? Uma mãe que grita, uma mãe que perde paciência, uma mãe que se descontrola? Não precisa. Existe uma questão importante de autodomínio. Eu tô parando assim pra ver se a Maria tá chorando, tá, gente? Tô doida. Existe uma questão de autodomínio. E ela chorou de novo. Eu vou pegar ela pra gente continuar a live, porque tá muito bom o assunto. Existe uma necessidade de autodomínio que muita gente tá ignorando. A gente quer achar que quanto menos controlado eu for, mais normal isso é. Mas não é verdade. Peraí. Oh, meu Deus, tá chorando. Vou pegar ela aqui pra gente continuar. Aguenta aí. Gente, eu tenho babá eletrônica, só que a energia acabou aqui em casa e tá funcionando só em partes. E aí, não tô conseguindo olhar ela pela babá eletrônica por isso. Mas vamos que vamos. Ai, meu Deus do céu. Bom, então é isso. Eu recebo esse comentário com bastante frequência, né? Que ou eu tô escondendo, ou eu surto e não posto, ou as coisas não são perfeitas, assim. Mas o que eu quero convidar vocês é acreditar na sua melhor versão, não na sua pior versão. Porque isso faz muito mal. Faz muito mal achar que é normal perder o controle. Em qualquer âmbito da vida, em qualquer seara, se é na maternidade, se é no casamento, seja lá onde for, faz mal a gente achar que tá tudo bem, que sabe, que pode ser validado esse tipo de comportamento. Eu vejo muita gente aqui na internet fazendo isso, postando esses momentos e os comentários são sempre os mesmos. Nossa, que bom saber que aí também é assim. Nossa, que bom saber que você também perde o controle. Nossa, que bom saber que você também não se cuida. Nossa, que bom saber. Isso não é bom, gente. Não é bom. Entende? Eu tô lendo os comentários e fazendo 50 coisas ao mesmo tempo, mas vamos focar. Então eu quis abrir a live por isso. Aí hoje teve um outro comentário, que era o motivo inicial da live, que a mulher falou assim: marido bom, mais boa renda, igual mãe feliz.
É claro que as circunstâncias têm o seu papel na nossa vida, mas quando ela faz essa equação, marido bom mais boa renda igual mãe feliz, ela está ignorando o papel pessoal dela como mulher. Ela está se reduzindo às circunstâncias. Ela está falando assim, você só vai ser boa se tudo estiver favorável. Você só vai conseguir ser uma boa mãe se você tiver isso, mais isso, mais isso. Mas isso não tem como ser verdade, essa equação que ela propõe, porque o que mais tem por aí são pessoas que têm dinheiro, têm boas pessoas ao seu lado, e mesmo assim são pessoas que não conseguem lidar bem com essa realidade. Porque a questão do dinheiro já é mais do que comprovada. A gente tem incontáveis exemplos de casais ricos, inclusive aqui na mídia, que não conseguem ter uma vida feliz, uma vida pessoal feliz. E a gente tem outros incontáveis exemplos de pessoas que não têm essa condição financeira exuberante, que as pessoas acham que é necessária para se ter uma vida feliz, e são extremamente felizes. Pessoas que são famílias humildes, que vivem ali com uma renda enxuta, né? É claro, renda para necessidades básicas, para comer, né? Ninguém está questionando isso. Agora, as pessoas estão atrelando essa necessidade absurda de conforto o tempo todo. Porque tem que ter a segurança, porque tem que ter isso, porque tem que ter aquilo. Quando, na verdade, isso tudo ignora um papel pessoal nosso nessa jornada. Eu, Ana Paula, eu preciso ser uma boa mãe porque eu preciso. Essa é a minha função, eu estou nessa posição. E se as coisas derem errado, e como já aconteceu com a gente, eu já contei pra vocês algumas vezes, né? O Nathan fez um investimento ruim e a gente teve que... Não tinha dinheiro pra pagar a escola dos filhos, felizmente a gente tinha uma poupança, a gente rapou essa poupança e a gente fez uma contenção de gastos e a gente não saía mais aos fins de semana. Claro, cortamos luxos, né? Não sangramos a própria carne. Não tivemos que passar fome, muito longe disso, inclusive. Mas para os parâmetros atuais, a gente teve que fazer uma reprogramação. E foi a época que a gente mais se uniu. As crianças lembram com muito carinho dessa época que a gente não saía para restaurante, a gente fazia comida em casa nos finais de semana, né? Porque já era um padrão, a gente tinha um costume de pelo menos num sábado ou no domingo pedir uma comida, pedir um sanduíche, pedir uma pizza. E a gente não tinha mais dinheiro para isso, né? E eu tava grávida da minha terceira filha, não foi tão antigo assim. E eles lembram com muito carinho dessa época. Eles lembram com muito amor, porque eu e o Nathan nos unimos. A gente provou ser a rocha que a gente achava que a gente era. Porque eu falei pra ele, eu falei, que eu te ajudo? O que a gente faz? O que precisa aqui em casa? Vamos comer arroz, feijão e frango de uma forma mais controlada. Não vamos sair pra comer. Não vamos viajar, que a gente já não viaja. Não vamos comprar nada. Vamos segurar. E a Helena tava prestes a nascer. O enxoval dela foi de coisas que a gente recebeu de familiares, de coisas... Nenhum sofrimento. Não tô contando isso como, ai, coitadinha, passou uma maior dificuldade do mundo. Não. Mas eu tô contando pra vocês que não há essa segurança toda, entende? Não há essa certeza. Agora a gente tem, por exemplo, um carro de 7 lugares. Aí a Maria nasceu, pô, tranquilo, tem um carro de 7 lugares, a Maria nasceu. O carro estragou. A gente ficou 2 meses sem um carro de 7 lugares. Ele voltou ontem, inclusive. E o que você tava fazendo, Ana? Eu tava enfiando todo mundo num carro de 5 lugares. Se o Detran pegasse, o que você ia fazer? Não sei. Eu ia dar um jeito, né? Ia pagar a multa, enfim. Coisas iam acontecer, mas eu ia ter que lidar com isso conforme as coisas fossem acontecendo. Sabe? Ó, a pergunta da Tati faz parte desse contexto. Você ficou brava com ele pelo investimento errado? Não, porque ele já fez tantas outras coisas certas e faz parte errar. E outra, se eu ficasse brava não ia mudar nada, ia ser só mais um peso para carregar. Entende? Ele já estava se culpando por ter feito um investimento errado, ele já estava vivendo as consequências disso, trabalhando triplicado para poder continuar sustentando tudo que ele sustenta, que não é só a nossa casa, é um sistema inteiro, porque ele é empresário, ele tem uma empresa, uma grande empresa, e ele tem funcionários, e ele não queria demitir ninguém. E a gente estava ali saindo da pandemia. Ele já tinha esse mundo para carregar nas costas dele, não ia ser eu a colocar mais uma carga no ombro dele. Meu papel não é esse, meu papel era ser uma força a mais na vida dele e não um peso. E assim a gente viveu. Mas por que eu sempre trago esse exemplo para vocês? Porque às vezes a gente atrela as condições financeiras à nossa felicidade, e se as condições financeiras mudarem, a gente se acha autorizada a ser infeliz, sendo que não. O nosso papel é buscar formas de ser feliz em todas as circunstâncias. É claro que ter uma casa confortável é maravilhoso. É claro que ter um carro para levar meus filhos para a escola. É claro que ter uma escola boa é muito bom. É óbvio. Mas se tudo isso desmoronasse, precisa ficar algo ainda, entende? E precisa ficar algo que é o mais importante.
Eu preciso manter a minha alegria, a minha felicidade. E claro, trabalhar mais, cansa. Correr atrás cansa, é verdade. Mas eu preciso ter os meus olhos no lugar certo. Eu preciso olhar para isso aqui, ó, e saber que essa vidinha aqui importa demais. E se um dia eu tive medo, graças a Deus que eu fui com medo mesmo. Se eu tive medo de receber essa quinta filha, e eu tive, é claro, gente, que eu tive, porque a minha vida já é tão corrida, que eu também me perguntava, onde é que eu vou enfiar uma criança nessa rotina? Como é que eu vou fazer? Eu me perguntei isso 4 vezes. Eu me perguntei isso quando o Heitor nasceu, quando a Helena nasceu, quando o Inácio nasceu e quando a Maria nasceu. Mas graças a Deus que nós demos esse passo antes de ter o chão tão firme quanto parece, porque as coisas podem mudar. Sabe, a pandemia veio para nos mostrar isso. Muitos negócios que estavam bem consolidados fecharam na pandemia e as pessoas foram ao zero. A enchente no Rio Grande do Sul, muitas pessoas tinham vidas confortáveis e seguras, casas lindas que ficaram submersas. E aí não tinha mais nada. Isso não é um incentivo à imprudência, mas isso é um incentivo a se apegar nas coisas que têm valor de verdade. Porque condicionar a ser uma boa mãe as suas circunstâncias tira a sua responsabilidade de encontrar um jeito de fazer as coisas darem certo. Entende o que eu quero dizer? A equação que a moça falou, marido bom mais boa renda igual boa mãe, não é verdade. Ter uma boa mãe é bom, ou ter uma boa renda é bom, é ótimo. É muito bom. Eu agora, eu ainda trabalho, estou de licença maternidade no meu trabalho, mas aqui na internet eu não tive nenhum dia de licença maternidade. O vídeo de rotina do parto saiu no dia seguinte. Foi muito difícil. Tá sendo muito difícil gravar rotina, editar vídeo, postar, eu faço tudo sozinha. Mas vale a pena porque eu tenho um propósito com esse trabalho. Tanto ajudar pessoas com a minha experiência pessoal, quanto trabalhar com coisa que eu amo, que é produzir conteúdo. Eu amo isso aqui, gente, eu amo. Pra mim não pesa nada, mas é pesado, entende? Não pesa nada, mas é pesado. A leveza não vem dos fardos mais leves, mas das costas mais pesadas. A leveza não vem das circunstâncias favoráveis, mas da consciência de que essa aqui é a vida que eu escolhi. Eu não trocaria essa vida por outra. Eu não queria uma vida onde a Lara não existisse, onde o Heitor não existisse, onde a Helena não existisse, onde o Inácio não existisse e onde a Maria não existisse. Eu não queria essa vida. Logo, se eu não queria essa vida, a vida que eu tô vivendo agora é a vida que eu preciso valorizar. Eu não posso viver reclamando... Eu vou tentar colocar ela lá de novo. Vamos comigo. Eu não posso viver reclamando de consequências óbvias. Como eu falei pra vocês no começo da live. Se eu fui contratada pra lavar louça, não faz sentido que eu passe todos os meus dias reclamando que eu tenho louça pra lavar. Se eu fui contratada pra, sei lá, levantar uma parede, não faz sentido que eu viva surtando porque eu tenho que levantar a parede. Porque se um pedreiro falar pra você assim, nossa, eu não aguento mais levantar a parede, aí você vai falar, ué, mas essa é a sua profissão. É o que você escolheu, que sentido que faz você surtar? Não faz sentido nenhum. Do mesmo jeito, a maternidade, ela tem suas exigências intrínsecas. E eu surtar por causa delas não faz sentido, entende? Vamos trazer o teste número 7. Deixa eu colocar aqui pra dormir, peraí. Aguenta aí. Certo. Então, a mesma coisa que eu quero gravar essa live e esses segundinhos, esses minutinhos que eu consegui gravar, pra mim já valeram super a pena. Eu consegui passar uma mensagem pra vocês. E se a Maria acordar de novo? Faz parte ter uma bebê de 1 mês e meio. Se ela acordar, glória a Deus que ela acordou, tá viva. São perspectivas que todo mundo pode ter. Isso não é uma exclusividade da Ana Paula ou de quem quer que seja. A gente tem essa capacidade de olhar para situações e reagir diferente. E por fim, para eu terminar de me maquiar e gravar o que eu tenho que gravar, existe um livro do Dr. Viktor Frankl, não sei como é que fala, porque é alemão, onde ele narra a experiência dele num campo de concentração. Lá nesse campo de concentração, as pessoas estavam nas mesmas circunstâncias. Tava todo mundo sofrendo horrores. Tava todo mundo passando fome, dormindo amontoado sem colchão, como ele mesmo narra, e as pessoas expostas às mesmas circunstâncias
se comportaram de modo diferente. Aí eu te pergunto, por quê? E foi o que o Dr. Viktor Frankl se perguntou. Por quê? Por que se comporta diferente? Aqui não tem dinheiro aqui não tem dinheiro que justifique a diferença. Porque ninguém tinha dinheiro. Lá no campo de concentração não tinha benefícios que justificassem as diferenças, porque estava todo mundo no mesmo barco, estava todo mundo na merda, literalmente. Por que umas pessoas reagiam de um jeito, outras de outro? Ele foi estudar sobre isso, né? E ele fundou a logoterapia. Ele viu que pessoas que tinham um sentido superior, algo maior do que elas para acreditar, elas eram capazes de lidar melhor com aquelas mesmas circunstâncias. Enquanto pessoas que estavam olhando só para o que estava diante dos olhos dela, sucumbiam muito mais fácil. Então tiveram pessoas que desistiram da própria vida, que tiraram a própria vida. Tiveram pessoas que traíram os amigos, começaram a entregar as pessoas para os capangas em troca de um pedaço de pão. E tiveram pessoas que conseguiam sorrir e cantar e conversar com os outros prisioneiros, que sobreviveram ao campo de concentração. As circunstâncias eram as mesmas. Lá não tinha como você falar assim, mas também, né? Não tinha mais também. Entende? E isso está dentro de cada ser humano. Quando a gente se resume às circunstâncias, a gente tira o nosso poder de melhorar a nossa própria vida. Quando tudo é sobre o que os outros nos fazem, ninguém me valoriza no meu trabalho. Vou contar um segredo para vocês, eu já pensei isso muito no meu trabalho. Eu tô há 12 anos no mesmo lugar. E aí, no começo eu falava pro meu marido, nossa, ninguém me valoriza, ninguém me dá uma oportunidade, ninguém me oferece um cargo. Mas eu não movia uma palha. Eu não movi uma palha em prol disso. Eu queria que as pessoas me reconhecessem sem que eu mostrasse o meu trabalho. Porque eu, por exemplo, eu sou formada, graduada, pós-graduada, eu tenho mestrado. Nossa, eu me achava. Só que eu não mostrava serviço. As pessoas não conseguiam enxergar os resultados. E eu queria que elas adivinhassem que eu era boa em alguma coisa, sem que eu mostrasse, e me dessem vários convites para me promover, para ganhar cargo. Olha só que mentalidade pequena. Entende? Eu queria ganhar antes de entregar. E aqui na internet também por muitos anos. Eu já tô aqui há muitos anos. Esse perfil deve ter uns 7 anos. Mas eu tô na internet há muito tempo. Eu queria ser famosa, sem entregar conteúdo nenhum, sem agregar no valor na vida das pessoas, sem gerar valor. Eu queria ser reconhecida sem entregar nada. Por muitos anos eu quis isso. E eu não crescia. E o meu perfil não ia pra frente. Porque eu queria só o resultado. Eu tava mirando só no resultado. Quando eu me propus a falar assim, agora eu vou entregar valor. Não interessa se tem uma pessoa me assistindo, se não tem ninguém me assistindo, se meus vídeos floparem todos. Eu vou entregar valor até a coisa dar certo. E foi aí que a coisa deu certo. Quando eu parei de focar em número de seguidores, em número de curtidas, em número de comentários e comecei a focar em entregar valor. E pensei, em que eu sou boa? O que eu posso ajudar as pessoas? Foi só aí que as coisas começaram a dar certo. Quando eu chamei a responsabilidade pra mim e não para as circunstâncias. E não porque o algoritmo não entrega. E não porque eu não tenho a melhor câmera. E não porque eu ainda não tenho microfone. Entende a diferença? Quando essa chave virou, as coisas começaram a dar certo na minha vida. E isso não é só sobre a internet. Isso é sobre a nossa vida como um todo. Enquanto você ficar achando que você só vai ser uma boa mãe quando você tiver mais dinheiro, quando você tiver mais tempo, quando você tiver uma babá, quando você tiver uma funcionária, quando você tiver... Você nunca vai ser. Agora, quando você começar a olhar para a sua realidade, não é um papo abstratão, nossa, faça o melhor que você pode. É a vida, gente, é a vida, é o campo de concentração. Quem você quer ser no campo de concentração? Essa pergunta precisa ser respondida diariamente. É igual aquela coisa, a gente acha que se tiver um ataque zumbi... Minhas lives são sempre animadas assim, tá? A gente vai de Viktor Frankl pra ataque zumbi em um piscar de olhos. Se tiver um ataque zumbi, a gente acha que a gente vai estar lá em cima do cavalo liderando a tropa da resistência. Essa é a expectativa. A realidade é que a gente é o primeiro a ser mordido pelo zumbi. Porque é muito isso. A gente tem, às vezes, umas expectativas que não tem nada a ver com a nossa realidade. Sabe? Eu tenho a expectativa de ser muito reconhecido. Pelo quê? O que você vale pra querer esse reconhecimento todo? Esse reconhecimento todo. Deixa eu só ver se é a Maria, peraí. Não é. O que você tá valendo pra você exigir das pessoas que elas te amem, te reconheçam, te respeitem, te valorizem, te ofereçam um emprego? Nossa, ela babou bem na minha roupa que eu vou gravar. Sabe, às vezes a gente quer ser muito... Esses discursos de empatia invadiram muito a nossa cabeça. Mas, na verdade, eu vou contar uma coisa pra vocês. A empatia
ela vem de uma pessoa que geralmente está preocupada com ela. O discurso bonitinho, o discurso que não te incomoda, o que passa a mão na sua cabeça, que fala assim, você é a melhor mãe que você pode ser. Você tá fazendo o seu melhor, não se cobre tanto. Essa pessoa tá preocupada geralmente com ela. Ela não tá preocupada com você. Porque ela não está. Porque se ela tivesse, ela te falava a verdade. A verdade que às vezes é dolorida. A verdade que às vezes é um tapa, igual a Karina acabou de falar, lapada da Ana Paula. É isso. Às vezes, eu do fundo do meu coração, não tem como vocês saberem, mas do fundo do meu coração, eu me preocupo com cada um de vocês e quero que vocês sejam a melhor versão de cada um de vocês. E isso, às vezes, vai envolver dizer coisas que são incômodas de ouvir, são doloridas de ouvir. Eu vou te falar que você não tá sendo a melhor mãe que você pode, e você vai falar assim, que julgamento. Meu Deus, a pessoa vai pra internet pra me julgar. Quem te julga, muitas vezes, tá te dando um diagnóstico, e você só consegue a cura a partir do diagnóstico certo. Às vezes a pessoa fala uma coisa que você não quer ouvir, que é dolorida de ouvir, como eu já ouvi várias coisas doloridas. Mas é aquilo que te permite andar pra frente. Porque enquanto a empatia reina e todo mundo fala assim, imagina, você tá sendo ótima, nossa, que isso, não se cobre tanto, você tá dando o seu melhor. Qual o movimento que você vai fazer pra melhorar diante desse diagnóstico? Nenhum. Você pegou seu exame, tá tudo bem, você não vai tomar remédio nenhum. Mas se a doença tá lá e ninguém te falou, você vai morrer. É duro isso, né? Forte isso. Se a doença tá lá e ninguém te deu o diagnóstico, você não tem como se tratar. Você não tem como tomar o remédio. Você não tem como fazer os outros exames. Você não vai fazer a cirurgia que você precisa, porque você teve o diagnóstico errado. Mas você tá feliz com aquele diagnóstico. Eu fico feliz quando meus exames estão bons, você não fica? Só que se esse exame estiver errado, você vai morrer. É duro demais, gente. Eu sei que é duro, mas a vida é assim, a maternidade também. Enquanto tá todo mundo passando a mão na sua cabeça, vai por mim. Essas pessoas estão preocupadas com elas. Em parecer bonzinho, em falar assim, todo mundo vai me amar, né? Eu falo que a maternidade é fácil, eu falo que aqui em casa eu surto e ela pode surtar também. Eu falo que aqui em casa eu não me preocupo tanto com o horário de dormir, ela também não precisa se preocupar. Eu falo que aqui em casa os meus filhos dormem meia-noite. Isso gera identificação, isso vende bastante, porque a pessoa que assiste fala assim, ai, a casa dela é igual a minha, não tô tão ruim assim, porque a fulana também faz como eu. Isso vende pra caramba. Mas a que custo que isso vende? Ao custo de te deixar num lugar que você não precisava estar. Então eu não quero te agradar. E eu sinto muito por isso. Eu sei que às vezes vai ser muito difícil me ouvir. Às vezes vai ser muito difícil. Peraí, que falar e fazer delineado eu ainda não consigo. Vai ser muito difícil escutar as coisas que eu tenho pra falar pra vocês. E processar dentro do coração. Muitos deixam de me seguir, né? Quando eu falo sobre determinados assuntos que são mesmo dolorosos. Mas esse é um processo. Esse é um processo que vocês vão gostar de passar no final. No processo é ruim, mas o resultado é bom. Quando você entender o quanto você pode evoluir e que alguém te apontar o seu erro é um favor que a pessoa te faz, é um benefício incalculável alguém falar onde você tá errando, porque só assim você pode melhorar. Aí vocês vão entender que os discursos de empatia são muito mais uma preocupação com o emissor da mensagem do que com os receptores. Ainda mais atualmente, onde todo mundo tem que passar a mão na cabeça das mães, onde todo mundo tem que aceitar as condições das mães como determinantes para quem elas vão ser. Sabe? A pessoa se acha no direito de determinar quem você quer ser, quem você vai ser. Ela fala assim, você só pode ir até ali, porque a sua circunstância te prende aí. Você é pobre, então você não pode ser uma boa mãe. Porque o segredo para ser uma boa mãe é bom marido mais boa renda. Isso é justo? Eu não acho isso justo. Eu acho isso péssimo. Tá? E aí você vai ficar achando que quando você tiver dinheiro, todos os seus problemas vão se resolver. Aí você prospera. Glória a Deus, prosperou. Seus problemas não vão se resolver. Seus problemas muitas vezes vão se intensificar. Porque agora com dinheiro você vai ficar mais preguiçosa. Tô falando a real, tá, gente? Agora com uma funcionária você não vai nem limpar sua própria bunda direito. Porque você acha que tudo é função dos outros. E você vai ficar mais preguiçosa. E agora que você tem dinheiro, você vai treinar menos. Porque agora você pode usar um Monjaro, um Ozempic. Agora que você tem dinheiro, você vai se esforçar menos para educar seus filhos. Porque você pode contratar uma babá. Esse é o enredo da maioria das pessoas que não acordaram lá atrás. Antes de vir o recurso, não veio a base. Antes de vir a grana, não veio a consciência. E aí os seus filhos vão se tornar filhos preguiçosos, porque eles não precisam dobrar um lençol mais, tem alguém que faz por eles. Porque eles não precisam, sei lá, catar um cocô de um cachorro. Porque agora, meu filho tem dinheiro, meu filho não precisa disso. Ele vai estudar numa escola onde as pessoas não exigem dele, porque o papai e a mamãe estão pagando uma mensalidade cara. E aí ele não precisa desse esforço todo, né? Quem vai desagradar?
aqueles que estão pagando a mensalidade cara. E assim a vida vai virando um verdadeiro precipício. E você vai, ó, se empurrando a sua família toda lá pra baixo. Por quê? Porque dinheiro resolve tudo. Porque o segredo é bom marido mais boa renda igual a boa mãe. E não é isso, tá? Que fique muito claro e cristalino na cabeça de cada um de vocês. Não é isso que faz uma boa mãe. A boa mãe começa quando ela entende que a circunstância não é determinante. Ainda que ela ajude, ainda que ela atrapalhe, ela não é determinante. Por quê? Porque você tá no campo de concentração e você pode escolher quem você quer ser, lembra? Você pode ser a pessoa que se matou, você pode ser a pessoa que matou o outro, que entregou pro guarda que o outro fez uma coisa errada em troca de um pedaço de pão. Você pode ser essa pessoa ou você pode ser a pessoa que sobreviveu. E sobreviveu bem. E ajudou quem ela pôde. E dividiu o pãozinho pequenininho que você recebeu com uma pessoa que tava precisando. Mesmo morrendo de fome. Dá pra ser essa pessoa. Agora, dá pra ser. Mas precisa querer ser. Precisa colocar esforço, empenho e energia pra ser. Não vai ser automaticamente. Não vai só ser ficar parado aqui, ó, que as coisas vão se alinhando. Vai precisar levantar a bunda da cadeira. Vai precisar estudar. Vai precisar praticar. Vai precisar buscar paciência nos dias onde ela parece não existir. Vai precisar fazer muitas coisas em prol do seu desenvolvimento. E vai precisar parar de achar que tudo é terceirizado, que a culpa é sempre do outro. A culpa é do meu marido, que não é um bom marido. A culpa é da minha funcionária, que não me ajuda. A culpa é da minha genética, que não contribui. Enquanto a culpa estiver lá, o poder de ação está lá. Quando a culpa, que na verdade é responsabilidade, estiver aqui, aí a gente começa a conversar sobre melhoria. Mas enquanto for tudo culpa dos outros, tudo culpa do mundo, tudo culpa da... e nunca culpa da a Ana Paula nunca vai melhorar. Enquanto a Ana Paula estiver buscando gente que passa a mão na cabeça dela, a Ana Paula vai continuar no mesmo lugar. Agora, quando a Ana Paula começar a engrossar o couro e escutar verdades difíceis de engolir, e saber que aquilo é pro bem dela, e saber que aquilo vai ajudar ela a melhorar, aí a gente tem uma esperança pra Ana Paula. Tá bom? Mas aquela equação não é verdadeira, não tem como ser. E enquanto a gente colocar a responsabilidade da nossa vida nas circunstâncias, a gente vai fracassar. A receita do fracasso é tirar a sua própria responsabilidade. E a gente tem buscado muito por isso. Nós, enquanto mães, a gente busca muito por isso. A gente vem aqui na internet atrás de perfis que errem onde a gente erra, para que a gente se sinta um pouco mais confortável em errar. A gente vai atrás de pessoas que falham onde a gente falha, para que a gente se sinta mais confortável em falhar. E quando a gente vê alguém que não falha, a gente acha que aquela pessoa é opressora. Quando a gente vê alguém que não falha na mesma falha que a gente, claro. Porque gente que não falha não existe. Mas existe sim gente que não falha onde a gente falha. Existe sim gente que é melhor do que a gente. Isso aí parece que é intragável. Parece que é absurdo alguém ser melhor que você, alguém ser melhor que eu. Parece que é uma ofensa. Mas não é. É uma luz, é uma possibilidade. Alguém que é melhor que a gente sabe coisas que a gente não sabe. Alguém que é melhor que a gente pode nos ajudar a ser melhor também. Essa é a grande mensagem. Então, parem de achar que tá todo mundo escondendo o ouro o tempo todo, né? Que a Ana Paula grita com os filhos e enlouquece, mas na hora que a câmera aparece, vocês acham que eu sou diretora de cinema, né? Que eu consigo orquestrar 5 crianças para que elas sorriam. Ah, tá gritando. Liguei a câmera, todo mundo... Ah, mamãe, te amo. Uai, gente, se eu fizesse isso, eu tava em Hollywood ganhando uma grana boa. Mas não, a vida real, ela pode ser muito boa. E existem vidas diferentes das nossas. Tem gente aqui, por exemplo, a Cássia, inclusive, não sei se ela ainda tá na live, ó, a Cássia, maravilhosa, lá do Japão, com aquelas crianças fofinhas, com aquele cabelinho lindo. Ela tem coisas que eu não tenho. E eu olho os vídeos dela e eu admiro. E eu busco aprender com ela. Eu sou seguidora antiga dela, inclusive. Eu aprendo com ela. Entende? A Samia Marcilli, que é outra pessoa maravilhosa, que muita gente às vezes vem aqui falar que... me comparar em alguma medida com a Sam e acha que eu vou ficar ofendida. E eu fico lisonjeada em saber que em algum pedaço... A mulher falou assim, você copiou a Sam em alguma coisa. Eu falei, se você enxergou a Sam no que eu falei, eu me sinto lisonjeada porque eu aprendi muito com ela. E eu amo poder falar isso. Eu defendo a Sam. Pode ir lá nos comentários dela. Sempre tem alguém falando mal dela e eu tenho a oportunidade, eu defendo ela. Porque é uma pessoa a quem eu devo muito no meu processo de aprendizado. Eu adoro ouvir os conselhos dela, a vivência dela. E em muita coisa ela é diferente de mim. Muita coisa. Ela é médica, ela mora no Rio de Janeiro. Ela é casada com um médico.
uma realidade completamente diferente da minha hoje, quem dirá quando eu comecei a ouvir a Sami. A realidade era bem diferente. Mas eu aprendi com ela, com os ensinamentos valiosíssimos que ela tem para nos passar. Tá? Então aqui, eu nunca vou... Vocês nunca vão me pegar falando mal dessas pessoas. Primeiro porque não tem motivo, né? Mas eu ainda vejo algumas pessoas se vendendo aqui. Começam a aprender um monte de coisa, especialmente mães católicas que falam aqui na internet. Eu tenho certeza que beberam da fonte da Sâmia, da Cássia e de tantas outras influenciadoras que estão aqui e depois se sentem confortáveis em cuspir no prato que comeu. Eu não sou essa pessoa, nunca serei. Então eu sou muito grata a tudo que eu aprendi com essas mães incríveis e admiro o trabalho delas, incentivo, indico, apoio, porque eu acho que elas nos ajudaram a construir... Eita, que eu errei, foi tudo aqui. A construir muita coisa que a gente vê aqui hoje na internet foram graças a essas mulheres que começaram esse movimento. Ai, a live ficou boa, né? Eu gostei, vocês gostaram? Meu delineado não me amou, mas acho que é um preço justo a se pagar por um conteúdo que possa ter ajudado alguma pessoa que parou pra ouvir. Vai ficar salva, tá? Olha a etiqueta. Chegou a roupa da loja que eu amo e eu não tirei nem a etiqueta. Mas eu vou tirar. É da Amy. Olha como é lindo, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Já que eu tô aqui, né? Tô fazendo nada. Não é publi, mas é uma calça ladinho. Com esse negócio aqui. Achei lindíssimo. Coloquei porque eu tenho que gravar. Sabe o que eu vou gravar? 12 lições em 12 anos de casada. Um quadro que eu comecei antes da Maria nascer e que tá abandonado. Deixa eu tirar logo, né? Não vou esquecer. E eu vou continuar hoje com as lições. Hoje é a lição número 6, que vai ser muito legal. Mas é isso, gente. Eu queria mesmo abrir essa live para falar sobre isso, sobre essa equação. Marido bom mais renda igual a mãe boa. Uma verdade, uma mentira que o pior que ela faz é afastar a nossa responsabilidade dos nossos resultados, é afastar o nosso papel em conduzir a nossa própria vida, em afastar a nossa possibilidade de agir. Eu sou contra tudo que tira a nossa possibilidade de agir, tudo que tira a nossa responsabilidade. E esses discursos de empatia têm feito muito isso. Tirado a responsabilidade das mães, tirado a possibilidade de uma mãe ser uma boa mãe, de uma mãe melhorar. E muitas vezes, para melhorar, a gente tem que ouvir coisas incômodas, a gente tem que sair dessa passação de mão na cabeça, desse tempo todo querendo ser validada, querendo ser amada, querendo ser, ai, nossa, tadinha de você. Tadinha nada. Vocês são potências. E eu sempre as tratarei como as potências que vocês são. Tá bom? Nunca trarei aqui discursos de conformismo, de mediocridade, porque eu realmente acredito. Não que eu sou uma super mulher, não que eu sou a senhora perfeita, apesar que todos nós somos perfeitos aqui, né? Nosso clube é esse. Mas eu não acredito que eu sou alguém diferente, que consigo coisas extraordinárias. Pelo contrário, eu sou uma pessoa extremamente comum. E se eu conseguir muitas coisas legais nesses quesitos maternidade e casamento, eu sei que muitas outras pessoas conseguem também. E eu gastarei a minha energia aqui, muito feliz, em ajudá-las nesse processo das formas que eu conseguir. É isso, deixa eu passar meu rímel. Gente, esse rímel aqui é o melhor que tem. A marca se chama Detone. Não tem cupom de desconto, eu já tentei, já me humilhei em público pra conseguir. Mas não tem, então comprem assim mesmo, porque não tem melhor. Ele deixa o cílio longo e volumoso ao mesmo tempo, nunca vi isso, olha lá. Diferença. Ele é muito bom. Eu amo. E agora a live vai ser só quinquilharia, tá? Já falei o importante. Já viu alguém que expulsa as pessoas da live? É porque às vezes vocês estão aqui esperando, né? Ai, nossa, vai sair mais algum insight. Vai não, vou só acabar a maquiagem com vocês, porque eu gosto de companhia. Como a Maria dormiu, eu vou fazer aqui com vocês. Olha o delineado cagado, meu Deus. Peraí, vamos consertar. Não, fui consertar, piorou. Ai, gente, por que eu fui consertar esse negócio? Vai assim mesmo, tá ótimo, tá lindo. Melhor feito do que não feito. E aí, esse rímel eu comprei 4 pra deixar o estoque. Tá chegando. O batom... Não, vocês sabem o Midas? Aquele rei que tudo que ele toca vira ouro, né? Aquela história. Quinquilharia, eu não sei se eu tô usando o termo do jeito certo. Quinquilharia é amenidades, coisas à toa, assim.
aleatoriedades. É isso que eu quis dizer, pelo menos. Não sei se quinquilharia isso. A marca é Detone. A marca do rímel. Aí tá. O que eu tava falando? O Midas, tudo que ele toca vira ouro, né? Eu tenho outro dom. O que eu toco desaparece. Some. Porque quando eu comecei aqui no Instagram, eu usava um batom da Bruna Tavares, que era... não sei o que lá, Velvet. Da Minnie, sabe? O batom era lindo, vocês amaram, parou de fabricar. Achei estranho, né? Mas tudo bem. Aí, Detone Medium Rose é a cor que eu uso. Medium Rose. Adivinha? Parou de fazer. Ó a situação do meu. Tá acabando. Não tem mais. Não tem mais. Tipo assim. Chocada em Cristo. Não tem mais o batom que... eu achei um substituto à altura do outro. Quando eu finalmente achei... acabou, não tem mais. No site deles tem o Light Rose, o sei lá o que Rose e vários outros, mas o Medium Rose não tem mais. Entende? Que loucura. Então eu tô preocupada. As coisas que eu gosto eu começo a indicar pra você. Aí o creme coreano. Maravilhoso, custo-benefício incrível. Desapareceu. Não tem mais. Acabou o estoque, vocês compraram tudo, graças a Deus. O meu tá acabando, eu não tenho como repor. Aí alguém me marcou numa loja aqui de Brasília que tem. Mas eu entrei em contato, não tem mais. Gente, sério, assim, chocada. O link, minha querida, cadê as meninas da Sari? Elas estavam aqui na live, não sei se elas já foram embora. Mas é da Sari Semijoias. Sari _ Semijoias. Triuana, que elas batizaram em minha homenagem. E eu fico morrendo de ciúmes, porque um monte de gente já comprou. Mas ao mesmo tempo quero que vocês comprem mesmo, porque ele desenha o rosto, né? Ele traz um negócio assim... não tem igual, mas é da Sari. Se as meninas estiverem aí, dê um oi. Se não, vocês podem ir lá no Instagram delas pedir. Sari _ Semijoias. Ela estava aqui ainda agora, acabaram de mandar uma mensagem. A Detone tinha que te patrocinar. Eu também acho. Olha aqui, pra dizer que eu tô mentindo. Duas. Essa aqui é marrom. Eu não amei. Olha lá, as meninas da Sari estão aqui nos comentários. Triuana. Só clicar lá e ir no perfil delas. Pode sair da live, porque, como eu falei, as quinquilharia aqui agora é só ladeira abaixo. Esse aqui é o rímel marrom. Eu não amei. Muita gente falou assim, ai, Ana, eu uso marrom. Quem é da época que eu passei marrom de um lado, preto do outro? Eu falei assim, ai, não vi diferença. E fui trabalhar desse jeito. Gente, tava muito diferente. O marrom, ele fica muito suave. Ele meio que desenha os cílios, mas é bem suave. Como eu tenho contraste alto, tenho cabelo muito escuro, a sobrancelha muito escura, a pele mais branquinha, eu fico melhor na maquiagem com mais contraste. Aprendi isso recentemente no Instagram. Ai, o que eu tô esquecendo de passar? Gente, eu acho que eu vou gravar em nada, que eu tenho que buscar os meninos na escola. Ai, gente, a live era pra durar só 20 minutos, já tem meia hora que eu tô aqui. Não, era pra durar só 20 minutos, já tem 1 hora que eu tô aqui, que eu quis dizer. Tô toda atrapalhada, eu falei que era só ladeira abaixo. Aí, esse aqui é da Mascavo. Eu amo também, tá? É um blushzinho em stick. Que eu amo de paixão. Ele dá uma corzinha de forma bem sutil. Eu uso também deles o... como chama? Que dá contorno. O contorno, que dá contorno. Contorninho da Mascavo também, esse é o Mocha. Mocha. Mocha ou Mocha? Não sei. Depois se vocês quiserem, eu faço um vídeo fazendo a minha maquiagem, que é a mesma sempre. Só que com delineado melhor quando eu não tô falando, é claro. E deixo os produtinhos pra vocês. Vou deixar a live salva. Obrigada por vocês terem acompanhado. Foi muito especial. Eu não imaginava que ia render tanto, até porque eu não sabia se a Maria ia ficar acordada ou não. Mas eu adorei. Era um papo que eu queria trazer faz tempo. E eu tô sempre falando sobre isso nos meus conteúdos, de certa forma, né? Hoje eu vou gravar também, se der tempo, um vídeo de conversa com vocês. Muito especial. Também sobre um pouco disso. Sobre o tal do movimento das mães arrependidas e do porquê que é tão prejudicial a gente ir a público, se esquivar das nossas responsabilidades e estimular que outras pessoas se esquivem também. Essa é a vibe do vídeo que eu quero fazer. Tô suando o bigode. Gente, mas o rímel é lindo, né? Olha isso. Parece cílios postiços. Agora o batom, ai, que dó. Passar e vocês não poderem comprar. Nossa senhora. A maquiagem tá indo só ladeira abaixo. Ai, peraí que meu olho coçou.
Indica um perfil masculino pra maridos. Caraca, não sei. Queria muito que fosse do meu marido, mas meu marido odeia gravar. Ele amava fazer o podcast, né? Que ele não precisava fazer nada, ele só precisava chegar lá e conversar comigo. E isso ele faz muito bem. Agora, gravar conteúdo pro Instagram, ele não gosta. Esse batom é muito lindo. A loja, acho que alguém perguntou. A loja não é no atacado, a loja é varejo. A M tem loja física aqui em Brasília e em São Paulo. E tem na internet. Shop M. Eu amo. É minha marca preferida. Não tem jeito. Antes de eu trabalhar com o Instagram, já era minha marca preferida. Aí eu conheci a dona, que é a Malu. Conheci assim, né, aqui no Instagram. Aí o meu perfil começou a crescer. Eu já fiz algumas parcerias, assim... Nem é parceria, né? Eu compro a roupa e falo da roupa porque eu amo. E eles mandaram algumas peças que eu amei, todas. E talvez no Dia das Mães role mais algumas coisinhas. Mas é lindo, né? É uma calça Aladdin que eu particularmente sempre achei horrível. Mas essa da Amy eu gostei, vai entender. Ai, acho que eu tô pronta. E agora? Eu não quero ir embora. Não vai dar tempo de eu gravar. Eu tenho, tipo, 10 minutos. Não, mas eu vou gravar. Gente, eu vou gravar porque é um compromisso que eu fiz comigo. Que eu tinha que gravar esse negócio hoje. E a Maria acordou. Não vou gravar, não. Vou ver se ela dorme de novo. Pessoal, é isso. Vou deixar a live salva. O podcast um dia vai voltar. Quando a Maria deixar. E obrigada que vocês acompanharam até aqui. Beijo.